1 Coríntios 7, capítulo 1, é parte de uma seção da primeira carta, em que o apóstolo Paulo aborda questões relacionadas ao casamento e à conduta sexual. Vamos analisar esse versículo em seu contexto mais amplo e entender a mensagem que Paulo estava transmitindo. Mas antes te convido a se inscrever no canal e deixar um like para dar uma forcinha extra para mim. Obrigado e vamos começar. 1 Coríntios 7, versículo 1. É bom para o homem não tocar em mulher. No início do capítulo 7, Paulo está respondendo a perguntas e preocupações específicas que a comunidade cristã de Corinto havia levantado. Uma dessas questões estava relacionada ao casamento e à sexualidade. O versículo 1 é uma afirmação inicial que pode parecer surpreendente à primeira vista, mas é importante entender o contexto cultural e histórico em que Paulo estava escrevendo. No contexto da sociedade greco-romana da época, havia influências filosóficas e religiosas que depreciavam o casamento e a sexualidade. Alguns filósofos e grupos religiosos promoviam uma visão ascética que valorizava a abstinência sexual como um caminho mais espiritualmente elevado. Paulo estava ciente dessas influências e responde a elas dentro de um quadro cristão. Ao dizer, é bom para o homem não tocar em mulher, Paulo não estava condenando o casamento ou a relação conjugal em si. Ele estava abordando a atitude em relação à sexualidade e ao casamento. A ênfase de Paulo está em destacar a importância da autodisciplina e do controle dos desejos carnais, não necessariamente na proibição do casamento. O restante do capítulo 7 detalha a visão de Paulo sobre o casamento e a abstinência sexual. Ele reconhece que o casamento é uma instituição legítima e abençoada por Deus, mas também destaca que a vida de solteiro e a abstinência sexual podem oferecer certas vantagens para aqueles que têm um chamado especial ou que desejam dedicar mais tempo à obra de Deus. Paulo equilibra sua visão, enfatizando que o casamento deve ser uma relação de amor e respeito mútuo, onde os cônjuges atendem às necessidades físicas e emocionais um do outro. Ele também enfatiza a importância de evitar a imoralidade sexual e de honrar os compromissos matrimoniais. Portanto, o versículo 1 Coríntios 7, versículo 1, não deve ser interpretado como uma condenação absoluta do casamento ou do toque físico entre marido e mulher, mas como uma exortação à autodisciplina e à busca de uma vida que honre a Deus, seja no casamento ou na solteirice. 1 Coríntios 7, versículo 2 a 5. Mas por causa da prostituição, tem a cada homem sua própria mulher, e tem a cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher o que é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Nesses versículos, Paulo começa a abordar as questões práticas do relacionamento marital. Ele enfatiza que o casamento é uma maneira legítima e saudável de lidar com os desejos sexuais e evitar a imoralidade. Paulo encoraja cada homem a ter sua própria esposa e cada mulher a ter seu próprio marido, estabelecendo a exclusividade e a fidelidade dentro do casamento. Paulo também enfatiza a importância da reciprocidade e do respeito mútuo no relacionamento conjugal. Ele instrui que os cônjuges devem cumprir suas responsabilidades sexuais um para com o outro, evitando negar as necessidades físicas e emocionais do parceiro. Paulo enfatiza que o corpo de cada cônjuge pertence ao outro, o que reforça o princípio da intimidade e da união no casamento. Além disso, Paulo introduz o conceito de temporariamente se abster das relações sexuais, mas somente por consentimento mútuo e por um período definido. Isso pode ser feito para se dedicar à oração e ao jejum, mas Paulo adverte contra uma abstinência prolongada, pois pode abrir espaço para tentações. 1 Coríntios 7, capítulo 7 ao 9. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, se solteiros e as viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo prossegue discutindo a importância do dom da autodisciplina e da capacidade de permanecer solteiro, mas também reconhece que nem todos possuem essa capacidade.
ele encoraja aqueles que não podem conter seus desejos sexuais a se casarem, pois é melhor casar do que ceder à tentação e à imoralidade. 1 Coríntios 7, capítulo 17 ao 24. Nessa sessão, Paulo fala sobre a importância de permanecer na situação em que cada pessoa foi chamada, seja casado ou solteiro. Ele enfatiza que a vida cristã não é definida pelo estado civil, mas pela fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Portanto, ao longo de 1 Coríntios 7, Paulo oferece conselhos práticos sobre o casamento, a sexualidade e a solteirice, sempre destacando a importância da pureza, da fidelidade e do respeito mútuo. Ele aborda as preocupações específicas da Igreja de Corinto, mas também apresenta princípios atemporais que continuam a ser relevantes para os cristãos em relação à vida conjugal e à conduta sexual.